nome é Pedro, eu sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e eu trabalho nessa área, chamada Coordenadoria de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento. A CADEG, que é como a gente carinhosamente chama essa estrutura, ela é uma iniciativa de data science no serviço público e ela enfrenta, evidentemente, toda a complexidade que é você trazer ciência de dados para uma organização que, vamos dizer, ela é romantizada há muitos anos. A gente enxerga o Judiciário, o Ministério Público, como uma entidade palaciana, né? Tem o Palácio da Justiça, a gente está sempre de terno e gravata, tem toda a liturgia, o ritual, não é aquela coisa, dê-me o fato, eu te darei o direito. E é uma visão que hoje é confrontada pela massa de litígios que é apresentada no Ministério Público ao Judiciário e pela massa de demandas que a própria sociedade reflete e apresenta diante da realidade brasileira. Bom, quando eu fui chamado para trabalhar na CADG, a gente pensou, bom, vamos problematizar esse contexto na moda da rede social e vamos olhar para essa operação de uma maneira mais técnica. Vamos começar a olhar o Ministério Público como uma empresa muito particular. Vamos olhar a operação judicial, a operação ministerial com outro foco. A gente tem um orçamento de R$ 1,5 bilhão por ano. A gente trabalha hoje em todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, numa área de 43 mil quilômetros quadrados. Nós temos mais de 1.000 órgãos e a gente trabalha hoje com 4.000 pessoas. São 1.000 membros, pelo menos 2 servidores e mais milhares de terceirizados. Então, não é uma operação pequena. A gente se compara com médias até grandes empresas em termos de faturamento, em torno de R$ 1,5 bilhão. E o raciocínio foi, vamos trazer objetivos estratégicos, vamos olhar para a análise de contexto negativo, fatores críticos de sucesso, vamos olhar para administrar fatores de tendência, vamos agregar continuamente inovação nessa operação e criar todo um novo enfoque onde a ciência de dados consiga se encaixar. Mas vai brainstorm para lá, vai pensamento para cá, e no fundo, o que a gente tem é uma fórmula muito mais simples do que toda essa problematização. Eu tenho um ciclo de orçamento, que é o meu faturamento, analogamente falando. Eu tenho um ciclo produtivo institucional interno, que tem que transformar em orçamento em um produto. E o nosso produto é a melhoria dos indicadores socioeconômicos e jurimétricos. Essa é a nossa operação. É nisso que tem que se transformar R$ 1,5 bilhão por ano para a sociedade brasileira. Mas olhando ainda mais fundo essa tríade de fatores, o que a gente percebe aqui no fundo disso tudo, a gente não tem problematização, a gente não tem tecnologia, a gente não tem dinheiro, o que a gente tem são pessoas. Por trás de cada orçamento que a gente tem, em última análise, é dinheiro tirado da mesa das famílias. Esse é o fato. O ciclo produtivo institucional nada mais são do que inúmeras pessoas que acordam todos os dias, cuidam das suas famílias, tomam café da manhã, cuidam dos seus filhos e vão para o trabalho, pensando naquilo que vão fazer e pensando em vencer aquele dia com as tarefas que são apresentadas toda semana. E melhores indicadores, esse, então, é o que muda a vida das pessoas. É o único reflexo objetivo, matemático, sociológico, que me diz que o Ministério Público conseguiu transformar a realidade melhorando a miséria, melhorando a falta de educação, a falta de saúde, a falta de saneamento básico, enfim, a lista é infinita e a gente não tem mais aonde chegar. Então, a CADEG hoje quer comprometer as pessoas pelo coração, pela ambição e pelo orgulho. Pelo coração, porque todo funcionário, servidor, membro, juiz, promotor tem que estar imbuído da missão de amor, que é querer transformar a vida das pessoas, que é chegar todo dia na sua operação e querer fazer com que o seu produto seja capaz de atingir esse objetivo. Pela ambição, e ambição não é pecado, ganância que é, então é bom ter ambição. A gente quer ser bom nisso, a gente quer ser fera, a gente quer ser o melhor fazendo esse acontecimento. E pelo orgulho, que é ter o orgulho de integrar uma instituição cuja operação é eficiente. Eu posso fazer um meia-culpa e dizer que a operação ministerial hoje não está funcionando como deveria. A realidade do Rio de Janeiro mostra isso dispensa maiores compromissos. Então, a gente tem que querer ter esse orgulho de transformar a operação ministerial naquilo que a gente quer se orgulhar. Então, a gente lançou a primeira onda. É um ciclo de ondas desse produto CADEG que a gente está lançando. E a força empoderadora da visão de dados, da ciência de dados, faz com que as pessoas tenham histórias para contar. E é isso que o Ministério Público faz. A gente conta histórias.
A gente faz narrativas. Quem contar a melhor história para o juiz, a história mais bem instrumentada, mais bem ilustrada, com maior nível de lógica e aderência a toda a ciência social e jurídica, vai chegar na procedência e mais, conseguir que essa procedência se transforme em resultado modificador da vida das pessoas, e é isso que a gente quer fazer acontecer. E essa primeira onda está representada nos seguintes produtos que a gente desenvolve em todos os dias na nossa operação. Big Data, mineração de dados e inteligência artificial. A Big Data, a gente saiu do modelo relacional e partiu para um servidor Oracle R com Spark para acabar com a dependência do cubo. Então, dados abertos no portal institucional com muita velocidade. A gente está hoje com quase 1 bilhão de nodos rodando em 3 produtos, MPRJ+, Inloco e Domínio. O Inloco é a nossa camada mais antiga, mais evoluída, onde a gente tem hoje 400 camadas de dados, todo o conhecimento institucional que está sendo absorvido todo dia está sendo georreferenciado. E hoje, por exemplo, num tema de saúde, que eu escolhi para mostrar aqui hoje, dentre muitos, a gente tem uma visão completa da operação de saúde do Estado do Rio de Janeiro, onde estão todos os equipamentos, todas as centrais de regulação de saúde, onde estão as secretarias e os conselhos municipais, toda a fiscalização de onde estão distribuídas as unidades básicas de saúde, onde estão as sedes das vigilâncias sanitárias municipais, como é que se comportam os planos de contingência de cada município, onde estão as unidades de saúde em relação a esse plano. Enfim, uma potência enorme que a gente consegue agregar a uma visão de mapa direta e objetiva, fazendo sempre um constante cruzamento de camadas. Essa ferramenta é aberta, é pública e faz parte do conceito de entregar a mesma informação estratégica para o promotor, para o procurador e para o cidadão. Mas não bastava. Era necessário minerar esse dado e entregar a história pronta, tanto para o cidadão, para a sociedade, quanto para o promotor. A gente tem uma massividade de 1 milhão de processos judiciais rolando hoje no Ministério Público, eu precisava entregar um insight puramente instrumental e direcionado à atuação fim e à própria fiscalização da sociedade. Então, tematizamos todas as atribuições e pegamos aquelas 400 camadas e mastigamos e embalamos com um lacinho de fita para entregar para quem quer trabalhar. Então, se você escolhe uma área, por exemplo, aqui Barra do Piraí, um município do Estado do Rio, e um tema de saúde, eu vou te entregar a densidade dos profissionais de saúde. Em uma visão, você enxerga o que está diminuindo, o que está subindo. Esse é o poder da visualização. Uma embalagem pronta e direta para a atividade fim. Eu vou te entregar exatamente o que é que você tem que prestar atenção na sua operação. Você prontamente compara com uma seguinte pergunta: por que as pessoas estão morrendo naquela área? Quais são os grandes grupos de doenças? Qual é a morbidade? E compara isso, por exemplo, com a densidade dos profissionais de saúde que você acabou de olhar. Você olha para ver se esse município está fazendo um planejamento da sua área municipal de saúde com a conformidade. Eu olho para os ciclos de visitas domiciliares e vejo que as metas estão inferiores a 30% nos últimos 6 ciclos. Isso tudo está conectado com a densidade, está conectado com a falta de planejamento, está conectado com a composição da receita. 70% das receitas do município são repartos financeiros. A maioria das despesas está em correntes e pessoal. E eu tenho, claramente, uma série de despesas crescentes e uma receita que aparentemente está estável. Essa é uma hipótese de intervenção macro de muitas atuações ao mesmo tempo. Por trás disso tudo, essa onda traz uma inteligência artificial em 2 projetos. O nosso robô Lira, que é em homenagem ao promotor Roberto Lira. Todos os nossos robôs têm nomes de grandes promotores. E a Zuleika, que é a primeira promotora a ingressar no Ministério Público na América Latina, faleceu agora aos 105 anos em São Paulo. Então, essas camadas são camadas de automação de redes de negócio que estão trazendo a visão do negócio por dentro. Então, uma ferramenta de gestão de promotoria. É uma operação de logística, de certa forma. Eu tenho um estoque de problemas, eu tenho um fluxo de análise desses problemas, que a gente chama de vistas abertas e fechadas, eu tenho o controle de como é que eu estou olhando a gerência desse meu estoque de problemas, eu tenho uma visão completa da minha conformidade, das resoluções do Conselho Nacional, eu tenho uma constante demanda de prazos, e eu tenho uma visão absoluta de como é que o meu acervo, o meu estoque de problemas a ser resolvido está se comportando dentro daquela operação, de maneira que eu tenho, na verdade, a figura do gestor da operação ministerial naquele órgão de execução. Mas isso só não é suficiente, eu preciso ter uma visão macro disso. Então, a gente começa a olhar por um critério econométrico para essa promotoria. Se eu tenho uma operação em tese de logística, eu estou olhando para problema resolvido e problema novo que eu recebi.
Então, eu olho para o meu saldo, eu olho para a minha tendência de acervo e eu começo a fazer a projeção do que eu preciso encontrar ao final de um ciclo de 6, de 12 meses. Eu consigo, então, a partir daquela minha primeira problematização e fazer um entendimento de que eu preciso resolver o problema das pessoas. E eu posso dizer para vocês que em 15 anos de carreira eu corri esse estado, eu visitei mais de 45 comarcas, eu vi a miséria de perto. Eu vi as crianças passando fome, eu vi os velhos nos abrigos sem qualquer tipo de solução. É grave. Então, o Ministério Público tem uma responsabilidade enorme. A gente precisa da tecnologia para trazer para nós exatamente essa consciência de que o Ministério Público, a Justiça, não é um palácio romântico. É uma sede em que pessoas têm que estar comprometidas com o amor pelas pessoas, para resolver a miséria, a desgraça que a corrupção e a falta de gestão e planejamento impõem ao Estado do Rio de Janeiro, e por que não dizer ao próprio Brasil. Dessa forma, a primeira onda está lançada pela CADEG, a segunda onda vem em breve, estaremos aqui no próximo ECOA, certamente seremos convidados, é uma brincadeira, e nessa segunda onda teremos aqui, então, um maior aprofundamento da inteligência artificial. Né? A gente tem a ambição, e já disse que a ambição não é pecado, de trazer toda a construção da heurística para a identificação das teses. Onde é que, juridicamente, a construção da tese ministerial está sendo procedente, onde é que ela está sendo improcedente. Porque hoje a gente faz operações olhadas para um único caso, para um documento, para um único processo. A gente precisa globalizar essa operação e entender como é que a gente sustenta uma argumentação lógica e jurídica eficiente, desde o primeiro grau de jurisdição até a última instância superior, fazendo com que, de fato, a gente combata e privilegie o entendimento que faz com que a gente resolva o problema das pessoas. Esse é o nosso ponto, essa é a nossa missão. Muito obrigado.